começar falando dos tabus. Vamos começar falando do controle. Vamos começar falando da ditadura de pensamento. Então, vivemos muito tempo estigmatizados com o tema sexualidade. Eu me lembro, quando eu era pequena, a minha avó dizia assim, não, tem que cobrir a perna das mesas, tem que cobrir, tinha que botar um pano na mesa bem comprido. Eu não sei se tem alguém que está me ouvindo aí que foi dessa época. E um dia eu vi, minha mãe era muito nova, né? Quando eu nasci, minha mãe tinha 15 para 16 anos. E minha mãe era muito nova, e eu vi minha avó falando para ela, não, porque as pernas da mesa podem dar ideia aos homens. É claro que eu não entendi nada naquela hora. Perguntei à minha mãe também se esquivou de me responder. Mas é óbvio que quando eu fui crescer, eu nunca me esqueci disso. Aquilo marcou, assim, a minha memória, né? Então, você imagine, isso tem, a Lu também não é tão velha assim, né? Isso deve ter uns 50 anos aproximadamente. Então, há 50 anos atrás, era assim, era uma coisa muito... A imagem que as pessoas tinham de si mesma, não é? A imagem que as pessoas tinham de seus filhos, de seus maridos, era uma coisa muito dura, né? Era uma coisa muito, como eu vou dizer, acho que não encontro nem palavras, sabe? Hein? É uma coisa perversa, destrutiva. A Jenny está me ajudando aqui. Perversa e destrutiva, né? Porque como é que você vai imaginar que o homem está sentado na mesa, tomando um café, vê uma perna de mesa e que aquilo vai fazer com que ele entre em algum... enfim. Entendeu? Então, era uma forma, assim, muito dura mesmo, né? Era como se a sexualidade fosse uma coisa de invasão, né? Como se os homens fossem estrupadores mesmo. A gente ouvia isso. Olha, a primeira noite não dói, a sexualidade dói, não sei o que. Era tudo muito terrível. Era uma sujeição, entendeu? Você tinha que deixar o seu marido fazer as coisas, porque isso era uma obrigação doméstica, né? Era uma coisa vista como uma obrigação e tal. E eu fico me perguntando, até que ponto realmente esse estigma já desapareceu de nossa mente? Né? Até que ponto isso ainda não está no inconsciente coletivo, com uma força muito grande, que, de alguma forma, vem a nos atingir. Então, o pecado original, então você tinha que batizar o filho porque o filho nascia de um pecado. Né? Então, uma visão assim, e era bem sério, viu? Eu confesso que já tive até algumas discussões com padres, porque eu trabalhei muito fazendo um trabalho social no interior do Nordeste, e você encontrava mulheres assim que se suicidavam, porque seu filho nasceu, não foi batizado, porque naqueles lugares bem pobres mesmo, muitas vezes os padres só iam uma vez por ano, né? Uma vez cada 2 anos, naqueles lugares bem pobres mesmo, e os nenéns nasciam, muitas vezes morriam de diarreia, de pobreza, de fome, e elas ficavam, muitas mães se suicidavam, porque acreditava que seu filho nasceu, não foi batizado, e imediatamente a sua alma já estava no inferno. Então, isso tem 50, 40 anos, 30 anos, né? Não passou ainda nem 2 ou 3 gerações dessa história. Então, eu fico imaginando o quanto isso ainda não ocupa a mente das pessoas, não é? Na minha geração, começou-se a se ter um pensamento mais libertário. Era muito comum ouvir os jovens dizer, o que acontece entre 4 paredes diz respeito a 4 paredes. Se as 2 pessoas que estão lá dentro estão concordando com o que está acontecendo entre elas, não há pecado, não há prejuízo. Não é? Mas essa voz foi muito atacada, era uma voz assim muito atacada. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei isso dentro de casa, que a gente ouve as coisas na escola, repete em casa, que eu falei isso em casa, eu devia estar com 13, 14 anos, eu tomei uma surra imensa, como se eu tivesse dito assim,
a coisa mais imoral que tem no mundo, não é? E aí tudo que se tende a reprimir, tudo que se tende a oprimir, a fustigar, a afastar, cria no imaginário das pessoas um interesse muito maior, não é verdade? O grande problema aí desse interesse é que em que lugar nasce isso? A pessoa que acha que sexo é uma coisa suja, aonde é que nasce isso na cabeça dela? Aonde é que nasce isso dentro dela? Nasce de um ponto naturalmente muito sujo ainda, não é? O grande problema de se achar sexo uma coisa suja ou demoníaca é porque ainda se cultua dentro de si um pensamento, uma filosofia, se cultua uma energia, se cultua um sentimento também muito sujo, muito destrutivo. Muito destrutivo. E fica aquela pergunta, quando é que os filhos nascerão do amor? E aí a coisa foi andando, as gerações foram andando, e até hoje isso fica mesmo nas pessoas, não é? Será que a minha sexualidade pode vir a prejudicar? Eu vou contar um caso que aconteceu, que foi real, comigo em Lisboa, em Portugal, no final de 2021. Eu estava lá trabalhando e fui a um supermercado. Esse dia chorou eu, chorou Jane, chorou outra pessoa que estava na fila. E o que Jane estava comprando, um suco, um líquido, estava furado. E a gente ia trocar. E o rapaz fazia assim, não, eu vou chamar um funcionário daqui para trocar. Eu digo, não precisa, meu filho, eu vou ali trocar, deixa o funcionário em paz. Ele, não, a senhora tem direito, né? A senhora tem direito? Eu digo, eu sei, mas eu não, isso para mim é bobagem, eu posso ir buscar ele. Eu sei, dona Lu. Eu tomei um susto. Eu olhei para será que eu estou com alguma roupa escrita Lu? A primeira coisa que eu fiz foi olhar para a blusa assim. Ele, eu sei, dona Lu, eu conheço a senhora. Eu parece de onde? Conheço a senhora do Pleito Oração, das lives de sábado, das lives de domingo. Digo, meu filho, tudo bem? Como é que está você? Ele, tudo bem, me cumprimentou, eu cumprimentei ele. E ficamos ali conversando. E ele fez assim, dona Lu, posso lhe fazer uma pergunta, se a senhora não achar que é uma invasão? Eu digo, não, meu filho, pergunte, a Jane estava procurando o leite. Ele fez, eu já quis perguntar isso no chat, mas eu fiquei com muito medo. E agora só tem eu e a senhora aqui. Ele disse, pode perguntar. Ele fez assim, dona Lu, eu estou com esse corpo, mas eu sinto que eu preciso fazer a operação para trocar. Eu não aguento, dona Lu, eu estou morrendo. O que é que a senhora diz disso? Eu digo que você faça a cirurgia. Ele começou a chorar. Se você está perguntando minha opinião, eu estou lhe respondendo. Não é? Ele, mas vem cá, dona Lu, isso não é desvio encarnatório, isso não é... Vamos aqui, eu e você, junto. Não é? Desvio por desvio, digamos que seja. Vamos escolher qual é o desvio que você quer dar. Tá? Então você encarnou como homem, está dizendo que eu não me identifico, eu choro, eu sofro desde criança. Eu digo, então, você está me contando isso. Aí você tem o planeta Terra, o planeta que você encarnou, você não encarnou em outro planeta que não lhe permite isso. No planeta que você encarnou, a ciência já descobriu que isso é uma coisa que ajuda a psique das pessoas. Então você vai lá e faz a cirurgia. Se você precisar mesmo fazer uma encarnação em corpo masculino, quando você voltar para o plano espiritual, você programa uma outra encarnação. Aí nessa, que idade você tem, meu filho? Ele, eu tenho 20 anos, dona Lúcia. Então, nessa você aguentou 20 anos essa experiência. Esse aprendizado que ainda está difícil. Na próxima você pode aguentar mais 30, mais 40, até ficar confortável para você. Não é? Porque você, do jeito que você está contando, eu já pensei em me suicidar diversas vezes, e eu tenho um amigo que já se suicidou. Está vendo? Né? Então, você nasceu para viver. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu acho que vai demorar muito de eu me esquecer dessa experiência, porque eu achei muito forte. Né? Então, o que é que vem relacionado à sexualidade que pode, de fato, prejudicar a nossa elevação espiritual? O desrespeito
profundo que você tenha a seu corpo, o desrespeito profundo que você tenha à sua alma, o desrespeito profundo que você tenha ao seu sentimento, não é? Prejudica muito mais um processo de evolução espiritual uma pessoa ter atividades sexuais por qualquer motivo, menos por amor, empatia, entendeu? Do que qualquer outra coisa, porque você está se maltratando. Uma pessoa que vai ter uma atividade sexual, uma troca sexual, por qualquer razão diferente do querer, da empatia, ou seja, por obrigação, né? Ou seja, por um comércio, é óbvio que você está aqui. Eu não estou condenando ninguém, quem sou eu? Eu estou dizendo o que, de fato, pode vir a prejudicar a nossa evolução espiritual, porque há aí um maltrato, há aí uma autoagressão, há aí a pessoa se agredindo, não é? Há aí uma atitude extremamente destrutiva. E tudo isso é óbvio que vai atrapalhar a evolução espiritual. Da mesma forma, alguns comportamentos destrutivos que a gente está vendo assistir nesses momentos que nós estamos vivenciando. Entendeu? Então, uma pessoa que ela sai e ela tem uma atividade sexual com não sei quantas pessoas na noite, o que ela está tendo, né? O que ela está realmente fazendo ali? O que ela está fazendo crescer dentro dela? O amor, o respeito, a saúde. O que ela está fazendo? O que ela está se expondo? Não é? Então, tem muita coisa aí para a gente poder refletir. Jovens que vão à festa, não sabem nem de quem engravidou, porque tem uma música, que tem uma dança, que tem uma coreografia, que tem uma coisa que vai todo mundo fazer sexo ali nas cadeiras, né? Como eu soube que tem, sentam nas cadeiras, os rapazes ficam excitados e as meninas vêm, entendeu? E depois ali sabe que está grávida, não sabe nem como isso aconteceu. É óbvio que isso atrapalha qualquer crescimento, né? Atrapalha o crescimento emocional, atrapalha o crescimento da saúde, atrapalha o crescimento espiritual, atrapalha o crescimento da destrutividade na baixa estima. Essa criança vai nascer, filho de quem? De onde veio? Veio ao mundo por quê? Então é óbvio que todas essas coisas colaboram para um processo de destrutividade muito grande. Mas eu também acredito que isso que nós estamos passando hoje é um reflexo, não é, de toda a pecado e contenção e excesso de tabus que vieram lá de trás. É muito difícil ser livre. Tem uma música do Roberto Carlos que diz: de repente ser livre até me assusta. Então lidar com a liberdade, você tem que ter muita maturidade para você ver o que é que você lida com a liberdade. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhos libertários, vocês já perceberam isso, mas a gente tem que ter muita responsabilidade também para poder lidar com o tema liberdade, né? Então, a pergunta que não quer calar: aluga macho, a depender de como utilizamos a nossa espiritualidade, a nossa sexualidade, dificulta o nosso processo espiritual? Sim, dificulta, a depender de como lidamos com isso, não é? A depender de como lidamos, porque é um conjunto de comportamento. No momento que você tem um respeito por sua sexualidade, um respeito por seu corpo, automaticamente você já é uma pessoa que tem um zelo pelas suas energias. E quanto mais a gente zela das nossas próprias energias, mais temos força para entrar em contato com a nossa espiritualidade. Quanto menos zelamos da nossa energia, menos força temos para entrar em contato com a nossa sexualidade.